Oi, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar, estamos mais uma semana com vídeos. E pra começar esse vídeo direito, eu peço que você acompanhe aquele esquema de sempre pra entrar a vinheta e começar. Enfim. Eu fiquei pensando muito sobre o tema do vídeo, e na verdade era um tema de vídeo que eu queria fazer faz muito tempo por conta de umas colocações dessa pessoa que já me faziam, né, pensar muito na qualidade do que ela fazia. Eu não preciso ser tão, né, cheio de mistérios porque tá no nome do vídeo. Esse vídeo é sobre a Pitty enquanto artista, né? Que acho que a entidade que as pessoas não entendem é que Pitty é a banda artista e Priscilla Leone é uma outra pessoa, né? A cantora, no caso. Eu acompanho o trabalho da Pitty desde 2003, na verdade. Foi quando surgiu Admirável Chip Novo. Foi um dos CDs que mais acompanhou a minha vida, né? Durante a minha pré-adolescência. E muitas vezes eu não sabia dizer exatamente o porquê que ele me impactava tanto, até que eu comecei a prestar atenção. Todas as maneiras como ela falava nesse CD me remetiam a coisas muito importantes, assim, que eu precisei de um certo tempo para maturar isso e prestar atenção propriamente dito. A primeira música que me fez prestar atenção nisso foi Anacrônico, mas eu resolvi fazer uma passagem por algumas coisas que ela fez que me trazem muitos insights legais e eu achei que, sei lá, vale a pena dividir, né? O primeiro deles é com a música De Você, do Anacrônico, a imagem do encarte do CD. De Você é uma das músicas pouco conhecidas porque, na verdade, ela não foi single e nem era, né, aquela favorita dos fãs que tocava em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto. Ela fala justamente de um ponto de vista muito curioso, que me lembra muito a parte do aspecto analítico, né, de análise, psicólogo e tudo mais. A Pitty está falando na letra, né, sobre a questão do poder, a questão de como o homem se sente em meio ao poder. E ela fala que nenhum mundo, nada do que for construído vai te salvar de você. Muito foda, né, você abordar isso de um ponto de vista tão curioso, porque a letra em si já traz um aspecto muito legal. Eu vou ler aqui, um segundo. Esse vidro fechado e a grade no portão, suposta segurança, mas não são proteção. Quando o caos chegar, nenhum muro vai te guardar de você. Ela repete algumas outras frases, mas eu achei muito bom esse pré-refrão, né, que é o refrão da música, que é quando o caos chegar, nenhum muro vai te guardar de você. Eu não sei se eu tô fazendo a associação certa, né, eu só saberia se eu sentasse com ela pra conversar. Inclusive, Pitty, né, quem sabe? Nenhum tipo de coisa vai ser o suficiente pra reter a gente da gente mesmo, isso positiva ou negativamente. A segunda música que eu acho que traduz muito do que vem a ser, né, o trabalho dela até hoje, porque isso foi uma coisa que começou em 2003, né, lá com o lançamento do primeiro CD, veio no segundo CD e é uma coisa que vem permeando os trabalhos dela até hoje, que eu acho que é uma das músicas que mais me marca também, pela relação curiosa que ela resolveu falar disso, é Fracasso. Tem um clipe maravilhoso que ela, vocês podem ver aqui do lado, que ela começa a fazer o lance da maquiagem e tudo mais. Eu acho esse clipe lindo justamente por isso, porque ele constrói e desconstrói a ideia do eu, né, que é basicamente ela falando. O eu dela tá todo paramentado e falando uma música sobre fracasso, e ao continuar sobre essa análise do fracasso, ela vai se desmontando em frente à tela, num fundo, né, neutro, e só tem ela de plano. É um conceito, né? Eu que adoro o conceito, eu acho que é um ponto muito interessante da maneira como ela aborda o trabalho dela, justamente porque você tá falando de um ponto que é aflitivo para as pessoas, sabe? A letra em si também é uma letra que vale a pena trazer, só um minuto. O êxito tem vários pais, órfão é o seu revés. Ou seja, né, se muita gente quer ser pai do êxito, quando a gente fala do fracasso, ninguém quer, na verdade, assumir esse fracasso de forma nenhuma. Aos que sofrem por fim o céu, abranda a raiva. Ou seja, para quem tanto sofreu com o fracasso, né, a ascensão, o apogeu ali, diminuiria a raiva de dentro. O que trago sobre os ombros é meu e é só meu, sustento sem implorar, a bênção e o pesar, mas vil é desdenhar o que não se pode ter. E a relação de como a gente entende o fracasso em sociedade, como a gente dialoga com o fracasso, da maneira como a gente vive, sabe? Que maneira a gente entende o fracasso e sucesso nosso versus fracasso e sucesso das pessoas e como as pessoas também dialogam com isso na sua individualidade, isso tudo é muito importante na hora de prestar atenção. O refrão, né, vive tão disperso, olha pro lado demais, não vê que o futuro é você quem faz, porque o fracasso lhe subiu a cabeça. Ou seja, a gente está tão preocupado em viver
as coisas com base em um sucesso, né, atingindo um sucesso, que a gente olha tanto para o lado e não consegue, né, ficar em paz com o fato de que a gente só vai fazer por a gente mesmo, e a nossa ascensão, tipo, a nossa ascensão e a nossa relação com o sucesso só vai acontecer quando a gente estiver bem com a gente mesmo. E aí vem a minha preferida, não melodicamente, mas a minha preferida em termos de análise de letras, que é Anacrônico. Ela descreve basicamente o que é a vida, né, adulta. Válido lembrar que esse disco foi escrito antes disso, né, acho que bem antes disso, divulgado em 2003. Ela já vem construindo uma carreira e tudo mais, e lá para Anacrônico a Pitty devia ter, hoje, se de acordo com o Google, ela tem 41, ela devia ter por volta dos seus 27, quase 30 quando escreveu o Anacrônico. E é uma análise forte para você prestar atenção na sua vida quando você dialoga e relaciona com as pessoas. O contexto todo de Anacrônico, o que acaba chamando muito atenção é que além do ritmo, né, que é razoavelmente pesado, né, o rock pesado, tem um quê do refrão ser repetitivo e ser muito forte, da melodia do refrão, do cai em 1, 2, 3, cai em 4, mas você ignora o refrão. O que vale mesmo é a questão da letra. E eu vou ler um pouco da letra, que é uma das que eu mais gosto. É claro que somos as mesmas pessoas, mas pare e perceba como seu dia a dia mudou. Mudaram os horários, hábitos e lugares, inclusive as pessoas ao redor. Ou seja, não é que ela tá falando, sei lá, sobre a invenção da roda. Ela tá falando sobre relação humana, sobre coisas simples. Sobre como a gente tá vivendo um contexto num dia e no outro dia o contexto é completamente diferente. E como a gente faz pra ficar, né, tipo, pra ficar a par disso. É meio que ela narrando isso, né? E aí ela segue com: são outros rostos, outras vozes interagindo e modificando você. E aí surgem novos valores vindos de outras vontades, alguns caindo por terra para outros poderem crescer. E aí, ó, você está sendo impactado por novos rostos todos os dias, seja trabalho, faculdade, vida ou a junção de tudo isso ao longo de um tempo. Elas estão interagindo e modificando você o tempo todo, porque não dá para você se manter igual esse tempo todo que você vive, e a gente nunca se mantém igual, na verdade. A gente gosta de achar que a gente é sempre a mesma coisa, mas a gente nunca é. E isso vão surgindo novos valores e novas vontades. E é o básico, né? É parte do envelhecimento e do amadurecimento. Isso, né, vai fazendo com que alguns caiam por terra, ou seja, você vai se desconstruindo para outros poderem crescer. Ou seja, você vai largando aquilo que não te faz mais sentido e vivendo com aquilo que te faz sentido. E aí caem 1, 2, 3, 4, ou seja, você vai se desconstruindo, a Terra girando, não se pode parar. Ou seja, enquanto o mundo continua girando, a gente não tem o que a gente faça. A gente vai continuar caindo 1, 2, 3 e 4. Em outros ciclos, em diferentes fases, vivendo de outra forma, com outros interesses, outras ambições, mais fortes e somadas com as anteriores. Mudança de prioridades, mudança de direção. Entendendo a vida, né, de um processo tão mais lógico quanto ela narra aqui, que ela literalmente está fazendo uma análise simples do que é você viver e ser impactado pelas coisas no dia a dia. Lembro que o que mais me chocou quando ela lançou o clipe, que o clipe é muito foda, inclusive, mas o que mais me chocou disso tudo era que o nome da música não fazia muito sentido, eu não sabia o que significava. Vem com 2 significados, né? O primeiro é que apresenta anacronismo, que contraria a cronologia, e o segundo é que está em desacordo com os usos e costumes de uma época. É tão cabeça a análise nesse sentido que ela fala justamente sobre como a gente se desenvolve socialmente hoje em dia, mas como isso muitas vezes está em desalinho como a gente está em termos de costumes e épocas. Trazer isso enquanto arte e falar sobre a maneira como as coisas vão mudando, né, na sociedade enquanto arte é uma tarefa que poucos conseguem. A gente vê aí na música nacional alguns nomes consagrados que conseguiam fazer isso, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso e tudo mais. É muito foda você conseguir transpor uma analogia tão louca assim numa música e fazer isso dar certo e transformar isso num hit. É um processo que eu admiro muito. A última música que faz com que esse vídeo todo aconteça e que eu esteja aqui parado na frente desse vídeo, de certa forma, porque foi uma música que mexeu muito com a minha cabeça durante a adolescência. E a música é Máscara. Vamos fazer um retrospecto, na verdade. Na época que lançou esse clipe de Máscara, que foi em 2003, foi mais ou menos a mesma época que lançou Beautiful, da Christina Aguilera. E Beautiful era um clipe que falava justamente da beleza das pessoas através do ser diferente.
Máscara falava, por sua vez, da mesma coisa, só que de um ponto de vista um pouquinho diferente. E aí a Pitty falava sobre adulto ou criança, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. Para uma criança em formação, na época que eu tinha 13 anos de idade, isso veio muito a calhar, sabe? Entender que tinha alguém falando sobre a importância de eu ser quem eu era e de eu seguir um caminho dessa forma, sabe? E ter orgulho de mim, tipo... E aí ela fala, meu cabelo não é igual à sua roupa, não é igual ao meu tamanho, ao meu caráter, e aí ela vai falando sobre justamente isso, de que somos plurais. E que a pluralidade é o interessante, sabe? Que é, tipo, tirar a máscara que cobre o seu rosto, que é o que você usa pra encarar a sociedade e viver sua vida, sabe? Do tipo, tira isso e entende que o fato de todo mundo ser diferente é o que dá a graça da coisa. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho brisadinho, mas eu acho que ele traz pontos muito importantes de como pode ser legal observar o que a gente ouvia lá atrás com novos olhos e com novas percepções. E até mesmo retraduzir esses pensamentos com o que a gente vive hoje em dia. Eu acho que é um exercício muito legal. Até mesmo para quando a gente vai, né, no caso de cancelar ou descancelar algum cantor, ver quando os diálogos realmente representam alguma coisa ajuda a gente na hora de saber, né, se a gente está fazendo o caminho certo ou não. Eu acho muito importante que tenham artistas como a Pitty que dialoguem com isso de uma forma tão aberta com o público. E quem dera que, né, as próximas gerações tenham outros artistas também que falem sobre isso de uma forma muito legal. A gente já teve aí muitas artistas do rock fazendo isso, pelo menos pelo Brasil. Vide Rita Lee, a própria Pitty e tudo mais. E quem sabe a gente não está abrindo mais espaço para ouvir outras narrativas que falem sobre empoderamento, autoconhecimento, força, entre outras coisas que são bem importantes, né? Bom, eu vou ficando por aqui para não me estender mais. E até semana que vem. Valeu pelo vídeo. Até mais.